Galileu e o método científico. Um certo Galileu Galilei, de Pisa, Itália, procurava uma maneira de aumentar a sua renda construindo lunetas terrestres para uso náutico e para fazer observações do céu. Era janeiro de 1610, e ele já era um catedrático em Pádua, ensinando geometria e astronomia. Apontando uma de suas lunetas para Júpiter, Galileu descobriu 4 estrelas totalmente invisíveis a princípio, por sua pequenez, as quais ocasionalmente desapareciam e reapareciam, no que só podia ser um movimento cíclico que as levava para trás do planeta. Ora, isso só podia significar que as pequenas estrelas eram, na verdade, pequenos planetas ou satélites, como chamamos hoje, que orbitavam ao redor de Júpiter, o que era totalmente incompatível com a cosmologia de Aristóteles. Se, até então, podiam-se discutir os méritos filosóficos ou a facilidade das contas na comparação entre os modelos copernicano e ptolomaico, não havia como rebater a brutal realidade dos satélites de Júpiter. Outros corpos giravam ao redor de algo que não era a Terra. De 1610 em diante, Galileu faria ainda diversas outras observações que reforçariam a crítica ao geocentrismo, a face cheia de crateras e, portanto, imperfeita da Lua, as fases de Vênus, a rotação do Sol, e várias outras. O grande mérito de Galileu talvez tenha sido de não se prender exclusivamente a tentar explicar os porquês do que observava, e sim, arregaçar as mangas e descrever o que via em termos matemáticos, além de realizar inúmeras experiências empíricas. De fato, o trabalho astronômico foi apenas uma das várias atividades científicas que o formidável italiano desenvolveu. É dele o primeiro trabalho que buscou descrever matematicamente a queda dos corpos, sem se ocupar da suposta motivação das pedras em buscar o solo, contrariando o que Aristóteles declarara quase 2000 anos antes. Ele e seu aluno evangelista Torricelli tabularam os movimentos de diversos corpos e começaram o estudo das leis do movimento, além de fazerem descobertas importantes sobre a temperatura dos corpos. Sem a menor sombra de dúvida, podemos dizer que Galileu foi o pai do que hoje em dia se chama de método científico, que vem a ser a observação e medição criteriosa de um fenômeno, a elaboração de hipóteses para explicá-lo e o teste dessas hipóteses. Mas mesmo esses sucessos estrondosos não pouparam Galileu de dissabores com a Igreja. Galileu foi processado por conta das ideias contidas em seu livro Discussão sobre os dois grandes sistemas do mundo, em que recontava suas descobertas e argumentava em favor do heliocentrismo. Alguns anos antes, ele já havia entrado em atrito com um padre jesuíta por causa do tom jocoso usado para rebater os argumentos do padre sobre a natureza dos cometas. Ironicamente, o argumento de Galileu estava errado. O cientista foi condenado a se retratar de sua obra e a permanecer em prisão domiciliar pelo resto da vida. Morreria quase cego por causa das observações que fez do Sol pela luneta, mas não sem deixar um legado fabuloso.